O Instituto Cidade tem a satisfação de entrevistar Tamara Pedroso. Ela tem graduação em nutrição pela Unisul, tem pós-graduação em terapia nutricional e nutrição clínica pela ANEMBI, tem treinamento em educação nutricional pela Unisul, tem capacitação em nutrição estética pela Univale, tem formação em modulação intestinal pelo Instituto Murilo Pereira e formação em exames laboratoriais pela FSA Gabriel de Carvalho. A Tamara Pedroso é uma profissional que atende em consultório, mas também é uma, digamos, militante da causa. Ela participa de programas de rádio, de internet, de TV, prestando esclarecimentos, dando orientações. Ela faz uma contribuição espontânea para com a educação nutricional, eu diria, para o bem comer. Boa noite, Tamara. Boa noite, Léo. Muito obrigada pelo convite. E estou aqui hoje, então, para uma conversa muito agradável. De repente, as pessoas voltaram ao corpo. O corpo era uma preocupação grega, menos romana, passou toda a Idade Média sob controle e, de repente, houve uma nova explosão do corpo e proliferaram academias e cuidados com a nutrição. Nós somos, afinal, o que comemos, Tamara? Não só, claro, que nós comemos, mas a forma em que nós vivemos, né? A gente entende que existem alguns pilares que formam a nossa qualidade de vida. Dentre esses pilares, um deles é a nossa alimentação, a forma em que nós nos alimentamos, as escolhas que nós fazemos. Então, sim, com certeza nós somos o que comemos. Esse somos o que comemos carece de orientação técnica, de suplementos, de fármacos, ou a comida da avó, muito referida por nutricionistas, é suficiente? Por muitas vezes, o que a gente fala que é o simples, bem feito, ele acaba suprindo o que a gente precisa. Quando a gente tem algumas questões relacionadas à nossa saúde, ou então momentos da nossa vida especiais, que estejam conectadas com algumas questões metabólicas, ou até relacionada à nossa própria herança genética, a gente vai estar precisando sim fazer algumas suplementações, seja de nutracêuticos, de fitoterápico, ou então, né, de vitaminas, minerais, para que venha trazer, né, aquilo que nem sempre a gente consegue atingir apenas pela alimentação. Quando começou a discussão a respeito do cuidado nutricional, muitas pessoas com sobrepeso alegavam que não comiam e que havia problemas hormonais, metabólicos, etc. Na época, havia um país africano, que hoje, inclusive, tem outro nome, chamado Biafra. E havia uma fome generalizada no país, as pessoas eram muito magras. E alguém que entendia de nutrição, com certa grosseria, disse uma frase que teve grande impacto. Em Biafra não há pessoas com sobrepeso porque em Biafra há fome. Ou seja, ele queria dizer que bastava comer pouco e tudo estava resolvido. Como funciona isso de não comer e engordar, comer e algumas pessoas não engordam? As pessoas estão negando a verdade ou, de fato, existem circunstâncias genéticas e outras que causam esses efeitos que as pessoas não gostariam de conviver com eles? Realmente, a gente pode dizer que tem algumas outras questões que podem influenciar. Mas, de uma forma geral, o que que a gente fala na nutrição, que é o que manda no emagrecimento, uma pessoa que está acima do peso, que precisa emagrecer, é o déficit calórico, que é comer menos do que a sua necessidade.
Cada pessoa ela tem uma taxa, a gente chama de taxa metabólica, que é o quanto que ela precisa de calorias por dia. E se essa pessoa tem o hábito de comer mais do que o seu corpo tem como necessidade, ela vai ganhar peso, porque o nosso corpo ele estoca, né? Ele entende que ele precisa guardar para em algum momento em que não tenha, que tenha privação, ele vai ter ali aquele estoque, né? Isso é o ganhar peso. E aí o contrário disso é o emagrecimento. Então, é consumir alimentos em déficit calórico, menor quantidade de alimento. Mas, claro que muitas vezes existem questões que a gente pode dizer relacionadas à genética, ou até a própria qualidade da microbiota intestinal, que eles podem, por muitas vezes, interferir, né, ou atrapalhar um pouco o processo. Mas, de uma forma geral, não existe outro caminho para o emagrecimento sem o déficit calórico, né? Pode ser que uma pessoa ela precise de um tratamento mais funcional, voltado para essas questões também, ou até questões hormonais, aí associado aí com as terapias médicas, né? Mas precisa do déficit calórico. Então, comer na medida que precisa, né, para que esse emagrecimento aconteça. Se você forma um estoque, um superávit no corpo de comida armazenada, suponho que em forma de gordura, você precisa comer menos para queimar o próprio estoque, para queimar aquilo que foi armazenado no que se Uhum. chama pochete, se chama pneuzinho e se chamam de tantos nomes que Isso, substitui o nome verdadeiro aí com exatamente. palavras mais suaves. Eu queria saber o seguinte, quer dizer, nós temos questões como a que tu referiste, microbiótica, Uhum, que é, digamos, todos os organismos micro que compõem a fauna e a flora que compõem o intestino. Eu, uhum, eu li, inclusive, há pouco tempo, que há tratamentos de pessoas com graves problemas intestinais em que se transfere cocô de uma para outra e isto reabastece a vida intestinal da pessoa transferida, criando um novo sistema dentro da pessoa que permite consertar, entre aspas, uma série de problemas que a pessoa teria por falta de vida interna no seu intestino. Então, eu suponho que a nutricionista, não estou dizendo que isso é feito assim, como usual, mas eu suponho que a nutricionista tenha que trabalhar um pouco com educador físico, tenha que trabalhar um pouco com endócrino, tenha que trabalhar um pouco com psicólogo, com psicanalista. Ou seja, então, dentro daquilo que colocavas no início do bem viver, eu suponho que há toda uma complexidade da pessoa para se estabelecer com mais qualidade de vida. contar com os profissionais que necessita, né? Cuidar do nosso emocional, do nosso espiritual, fazem parte do nosso bem-estar. Ter momentos de recreação, de lazer, de descanso, ter sono adequado, né? Ter boas horas de sono para restaurar, se sentir bem, disposto, né? Quando a gente acorda, ter alimentação adequada, a adequada ingestão de água, né? Cada pessoa tem a sua dose na medida também, né? Então a luz solar, né? Todos esses a gente chama por muitas vezes de remédios também da natureza, que boa parte disso a gente tem acesso de uma forma muito simples, gratuita, que é a luz solar, que é ter momentos em contato com a natureza, né, ter às vezes um momento de lazer, ele pode ser um momento muito simples, uma caminhada que vai fazer, né, uma ida num parque, ou estar na praia num final de semana, buscar praticar exercícios físicos regularmente. Isso tudo faz com que a gente construa, né, um corpo muito mais vivo, que tenha muito mais vigor para viver, se sinta muito melhor, né? Então, as pessoas que elas não fazem uma boa alimentação, não praticam exercício, elas sempre conseguem, a partir do momento que passam a colocar essas mudanças em prática, relatar um antes e depois em relação ao seu bem-estar muito significativo. Uma
dúvida que eu suponho que habite as pessoas que têm interesse por esse cuidado. Eu não estou falando da consulta com a nutricionista, mas adotar este modo de vida, comprar os suplementos, comer o certo, isto tem custo muito alto? Pode sim ter um custo mais elevado. Hoje em dia existem muitas marcas de nutracêuticos, né? São insumos que por muitas vezes são importados, que eles têm um custo mais elevado, né? Claro que quando a gente vai prescrever, a gente sempre considera aquilo que o paciente vai dar conta de fazer. E também existem opções no mercado mais similares, né, que possam ser substituídas. E um suplemento ele vai, claro, digamos, trazer um resultado a mais, mas ele nunca vai substituir o simples bem feito, que é ter uma boa alimentação, praticar um exercício físico, beber água, né, ter uma Sim. alimentação ali rica em frutas, verduras, vegetais, inclusive que alimentos que não são caros, né? Há estudos, inclusive, de otimização de alimentos, frutas da época, legumes próximos. Há toda uma possibilidade de a pessoa ter cuidados mais adequados. Agora, as pessoas costumam ter esses cuidados. Eu quero chegar no seguinte: a pessoa vai ao nutricionista, recebe as orientações, as Uhum. pessoas cumprem, ou as pessoas se auto-enganam e tentam enganar o nutricionista. As pessoas, quando vão no supermercado, elas compram esses alimentos de boa qualidade ou elas ficam nos industrializados, nos refinados, nos semiprontos? Como fica a questão de um hábito da vida apressada que às vezes justifica comer certas coisas ocasionalmente, mas que muitas pessoas adotam como hábito? Eu queria saber, a relação entre cliente e a nutricionista consegue desvendar esse tipo de comportamento, esclarecer e convencer as pessoas? Por muitas vezes, sim, existem pessoas que são mais resistentes à mudança, que inclusive, né, se negam às vezes a incluir certos tipos de alimentos, né, pedem para incluir industrializados, enfim, né, a gente acaba tentando trabalhar muito essa questão realmente do comportamento, que é uma mudança realmente de conduta. No entanto, para que aconteça a mudança do comportamento, a pessoa ela precisa escolher que quer isso. Ela precisa reconhecer que precisa mudar. Então, não é uma mudança que vai acontecer a partir de um ponto muito racional. E esse racional, ele pode ser a partir de conhecimento, da pessoa entender e se autoanalisar de que não está tendo bons hábitos, que precisa mudar, que mais para frente isso pode gerar problemas de saúde, questões metabólicas, né, enfim, ganho de peso. E também, normalmente, a maioria das pessoas, elas vão mudar a partir do momento que elas sentem alguma dor. E essa dor, ela pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional, pode ser alguma coisa que causou algum desconforto naquele momento. Ela tá acima do peso, tá doendo o joelho, não tá conseguindo se abaixar direito, ou tá colocando uma roupa, não está se sentindo bem, ou fez exames de sangue, mostrou ali alterações nesses exames de sangue, já tá com riscos cardiovasculares, ou tá com questões em relação à sua digestão que não estão legais, está sofrendo com isso, né? Então, a grande maioria das pessoas elas vão mudar a partir do momento que sentem algum desconforto. E eu digo que isso, né, é importante até que as pessoas percebam qual é o desconforto que está sentindo, porque isso vai impulsionar para que essas mudanças elas venham e fiquem, e que por mais que às vezes a pessoa tenha um comportamento muito ruim, com um alto consumo de alimentos industrializados, isso vai fazer com que esse desconforto com que ela permaneça nessas mudanças, porque ela tem, através disso, um objetivo, ela tem uma meta, ela sabe para onde que está indo. As pessoas em consultório, é possível perceber se as pessoas querem mudar? Porque
percebem que estão inadequadas com, digamos, a natureza de si mesma, ou as pessoas querem mudar para agradar outra pessoa. Começou a namorar com alguém diferente, começou a ser recusada pelo seu par amoroso. Como é que fica a questão alimentar, estética e relacionamento afetuoso? Então, a gente procura sempre conhecer o motivo do paciente estar ali, até porque o papel do nutricionista, além da visão clínica e de inserir as mudanças através do que a gente entende que é importante para o paciente, também é sempre importante associar o motivo dela estar ali, porque é o que impulsionou ela a pensar, vou procurar um nutricionista, vou agendar uma consulta, né? E existem por muitas vezes casos realmente de pessoas que acabam buscando tratamento por causa de, né, vamos dizer, talvez críticas familiares ou não críticas, mas por muitas vezes incentivo também, né? E aí, de contraponto, reconhecer e partir para essa mudança. Hábitos alimentares ruins ou ganho de peso, ela pode trazer um impacto, sim, muitas vezes em relacionamentos, e, e isso, né, acaba, às vezes, trazendo outros prejuízos familiares. Né? Sempre que eu tenho oportunidade também, eu incentivo que a mudança, por mais que eu esteja atendendo uma pessoa apenas da família, né, uma mulher ou um homem, enfim, que consigam trazer o máximo possível dessa mudança para âmbito familiar, para que todos possam participar dessas mudanças, porque todo mundo vai extrair benefícios dali e também vai simplificar para a pessoa que está passando por esse processo, se as pessoas que estão próximas a elas estiverem também na mesma frequência. Uma mudança ambiental para que alguém, quando chega na mesa, não tenha que ter um comportamento diferente do resto da família e que crie, enfim, uma situação descompensada nas próprias relações domésticas. Muito interessante isso. Tem um assunto que talvez seja um pouco delicado, que é a questão chamada gordofobia. Muitas pessoas com sobrepeso começaram a se declarar objeto de preconceito e se criaram, inclusive, argumentos de que, com a ideia de que estar gordo é mal, então seria um preconceito assim considerar e não era uma questão de saúde. Por outro lado, se sabe que a estrutura humana, sobretudo o tornozelo, joelho e quadril, suporta até um determinado peso e depois começa a sofrer dano porque tem que carregar um peso além daquele que o projeto evolutivo construiu. Estas questões que eu diria ideológicas, de concepção da própria, do próprio corpo, estas questões chegam na nutricionista? Acredito que elas acontecem e são reais, essa questão de discriminação, principalmente porque também, principalmente, eu acredito que principalmente para as mulheres, né, existe o padrão de beleza, né? E isso pode, com certeza, gerar impactos negativos na saúde, principalmente saúde emocional. Mas as pessoas elas devem buscar a mudança. Claro que a estética importa, né? Elas precisam pensar em como que elas estão se sentindo, não como que elas estão sendo vistas, né? Mas a mudança, ela deve ser também relacionada à sua saúde, né? Porque o excesso de peso, né, ou obesidade, seja qual grau for, ele não é sinônimo de saúde. Então, a gente gera riscos, né, em relação à nossa saúde em vários aspectos. E, claro, também questões físicas, como você estava comentando, né, o suporte do próprio peso. Havia época em que comer ovo era mal. Uhum, Depois
Pode comer quantos ovos desejar, porque ovo só faz bem. Do mesmo modo que se falou do ovo, se falou do vinho. Vinho tinha certas substâncias que faziam bem. Depois, não. Essa ideia de que vinho tem substância que faz bem, ela é em dose tão baixa e o álcool faz tanto mal que não se deve tomar vinho. As opiniões de moda, permita-me usar o termo, Uhum. sobre comer ou não comer, beber ou não beber. Como fica isso? Havia época que beber água com a refeição não pode, depois beber água com a refeição até certa dose deve. Isto é produto de internet ou é mudança de opinião de quem estuda nutrição? Novas descobertas, investigações científicas, o que faz com que se mudem as opiniões a respeito de comer ou não comer, beber ou não beber? Com certeza a nutrição, ela realmente tem muito disso. Tem algum alimento ou algum hábito que, esse hábito é muito ruim, né? Como, por exemplo, o ovo. O ovo realmente é um excelente exemplo. E aí passou-se aí tempos e estudos e observou-se que o ovo ele realmente é um super alimento, não um alimento ruim, que é fonte de proteína, que tem ali uma série de vitaminas lipossolúveis, né, que ele acaba realmente sendo interessante para a nossa saúde. Assim como muitos outros alimentos, por muitas vezes, esse alimento o diabético não pode comer, é uma fruta que o diabético não pode comer, e aí depois se entende que, sim, que não é realmente bem assim. Então a nutrição ela é uma ciência muito estudada, e surge realmente novidades o tempo todo relacionados à nutrição, e por algumas vezes acontece sim de alguma coisa no qual a gente acreditava que era bom não ser tão interessante, ou o contrário também. Tudo que a gente pratica hoje na nutrição, ela vai ser com certeza baseada em ciência, né? Quando a gente coloca esses estudos de nutrição, tudo baseado, com tudo com embasamento, para fazer parte da vida de uma pessoa, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Cada pessoa ela é individual, diferente uma da outra, com necessidades diferentes, com costumes diferentes, né? E aí nem sempre para todas as pessoas consumir uma quantidade livre de ovos vai ser interessante. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Não é porque antes não podia que agora pode que pode à vontade, né? Então, cada pessoa vai ter também a sua necessidade em relação a cada macronutriente, vitaminas, minerais, e aí a gente procura colocar isso, né, num planejamento da alimentação com as orientações do que seria mais interessante de uma forma realmente individualizada. Uma série de pessoas que fazem orientações por internet sobre desinflamação do corpo. Quer Uhum. dizer, alguns médicos bastante sérios ficou horrorizados com a ideia de que alguém com problemas que tem alguma gravidade vá resolvê-los com suco verde. Não estou dizendo que o suco verde não seja bom, mas ele é bom como uma comida de qualidade. Suponho que seus limites curativos não sejam assim tão amplos que sejam capazes de certas curas propagadas. O quanto há de modismo também nestas soluções que são dadas como capazes de resolver todo tipo de problema. Existe realmente bastante, né? E elas normalmente vêm de estudos que mostram resultados em relação àquilo que está sendo mostrado, como por exemplo desinflamar o corpo, né? Então a nutrição ela tem realmente essas, digamos, essas temporadas, né? Houve uma temporada muito grande em que as pessoas tinham que consumir alimentos integrais e tudo era integral. E depois, o momento em que tudo era sem glúten e de que tudo era dieta paleolítica ou que tudo era resolver todos os problemas era seguir uma dieta low carb.
né? Então, são estudos que aparecem e que às vezes eles realmente trazem novidades muito interessantes e que as pessoas, por muitas vezes, interpretam de uma forma que não é exatamente aquilo, né? E são formas de se alimentar em que não deixaram de existir, então tem pessoas que vão ter muitos benefícios em ter uma alimentação rica em fibras, com uma alimentação integral, ou então com uma alimentação sem glúten, mesmo que às vezes não seja uma pessoa celíaca, vai se sentir por muitas vezes melhor em relação à digestão e não consumindo glúten, né? No entanto, essa questão de desinflamar, o nosso corpo ele inflama naturalmente. Claro que existem doenças ou estágios em que essa inflamação ela está mais ativa, né? E quando a gente procura fazer uma alimentação que auxilia nesse processo de desinflamar, a gente vai amenizar esses sintomas e a gente vai ter uma oportunidade de ativar mais o nosso sistema imune. O que acontece é que por muitas vezes é algum tipo de inflamação crônica. Então, talvez aconteça ali alguma remissão dos sintomas, mas talvez não uma cura completa. E aí é que está, né? A pessoa, o que que ela precisa buscar? É um estilo de vida que proporcione melhor qualidade de vida e que por alguns momentos talvez realmente seja muito interessante ela fazer um período de dieta que tenha esse efeito, né, que vai estar ativando mais o sistema imune, que vai ajudar a desinflamar, que vai ajudar a drenar mais, né, através ali da junção de alguns tipos de alimentos, não apenas o suco verde ele normalmente faz parte realmente desses tipos de dietas, mas não é apenas isso que vai trazer um resultado, trazendo essa promessa, né? Então, tem outras orientações que são associadas. Quando as pessoas buscam a nutricionista, em geral, elas, digamos, fazem uma matrícula definitiva numa nova vida ou passam por ali numa tentativa de resolver uma circunstância específica e abandonam. Ou seja, qual é o nível de comprometimento das pessoas com um tipo de vida saudável? Porque eu sei que as pessoas, muitas pessoas vão a buscar nutricionista, buscar academias, etc. Qual é o percentual, se é possível percentualizar, de quem se compromete com um tipo de vida novo? Eu acho que isso vai ter muito a ver também com a responsabilização, né? Às vezes as pessoas elas querem buscar uma solução para o seu problema que seja simplesmente entregue, né? Mas elas precisam se responsabilizar pelo processo. E às vezes uma pessoa que busca um emagrecimento, quer perder 10 quilos, né? Como um exemplo. E aí ela vai passar ali pelas dietas, né? Vai perdendo peso e até que atinge esse resultado. No entanto, se essa pessoa atingir o resultado e não houve de fato uma mudança do seu estilo de vida, uma mudança de comportamento e ela voltar a ter os hábitos anteriores, ela vai ganhar peso de volta. Então, foi apenas um período da sua vida, não uma mudança realmente que aconteceu. Então, existem algumas pessoas, principalmente, que eu diria que tem, digamos, um lado mais emocional afetado. Porque essa mudança de comportamento, a mudança das escolhas alimentares e o emagrecimento em si, ele tem muita relação com as emoções. Então, às vezes, se a pessoa ela não está muito bem emocionalmente ou ela precisa buscar um auxílio psicológico e não busca, existe um risco muito grande dela abandonar o tratamento e, inclusive, dela ela se julgar não capaz de seguir, ter pensamentos negativos sobre isso, né? Eu não consigo, é porque é difícil, é porque para mim não dá, é porque aquela pessoa consegue, porque aquela pessoa tem ajuda, porque aquela vida da pessoa é de tal jeito. Então ela arruma, por muitas vezes, justificativas para isso também. Eu suponho que haja muito pretexto para permanecer como está. A pessoa tem rasgos de preocupação, ímpetos de resolver um problema, mas grande parte dos problemas psicológicos
podem ser traduzidos por manter-se como está, pagar o custo de manter-se como está, apesar de ter eventualmente algum desgosto com isso. Isso me faz fazer uma pergunta. Então, um consultório de nutricionista deve contar com o apoio de um consultório de psicólogo ou psicanalista? Sempre que possível, sim. Principalmente quando o paciente precisa passar por um grande emagrecimento, 20 quilos, 30 quilos, ou se ele possui hábitos alimentares muito infantilizados, com muitos alimentos industrializados. Então, existem algumas técnicas dentro da nutrição no qual a gente auxilia esse paciente, mas claro que ele vai ter melhores resultados se ele ampliar ali a rede de profissionais que vão estar auxiliando ele nesse processo. O problema é que muitas vezes as pessoas não reconhecem que precisam também dessa ajuda. Muita gente faz opção por intervenções mais radicais, Uhum, tipo fechar o estômago, tirar um pedaço do intestino, tirar um pedaço do estômago, pôr anéis. uhum. Quer dizer, há uma série de intervenções que são realmente mexem no corpo. Estas intervenções são recomendações de uma nutricionista para um médico, são uma decisão da pessoa com o seu médico, isso passa por questões de apoio psicológico. Como é que é, qual é a sua posição em relação a isso? Existem um passo a passo para que isso aconteça. Normalmente, essas opções de tratamentos da obesidade mais invasivas, elas costumam ser a última opção, o último recurso depois que o paciente já tentou de várias formas e não obteve sucesso ou até conseguiu resultados, mas acabou ganhando peso, né? Então, ele vai precisar, dependendo do profissional que está atendendo, que vai estar auxiliando para que isso aconteça, de todo um histórico de atendimento de anos anteriores com consultas nutricionais. E aí sim ele precisa se preparar para que isso aconteça e encarar também como uma mudança, não apenas como um procedimento que vai resolver, né, uma doença, que é a obesidade. E aí, então, passando por essa mudança, ele vai obter resultados, vai ser um paciente que ele vai precisar de acompanhamento para o resto da vida. Ele entendendo esse caminho, costuma manter o peso. Mas o grande problema é que, como muitas vezes a obesidade ela está relacionada a questões emocionais e psicológicas, é muito comum ter o reganho de peso depois. Claro que nem todo o peso que tinha antes, mas por muitas vezes boa parte do peso que tinha. E por que que isso às vezes acontece? É recomendado para o paciente que passa por esses procedimentos manter acompanhamento médico, psicológico e nutricional, mas as pessoas por muitas vezes abandonam, né, e entendem que talvez não precisem mais, e aí quando se veem ali já estão retomando os hábitos errados que tinha, comendo mais, comendo alimentos que não eram saudáveis e, consequência disso, eu ganho de peso. Nessa questão referida de acompanhamento médico e psicológico para alguns problemas, algumas pessoas, algumas situações, eu queria perguntar algo sobre uma área médica que eu acho que tem uma correlação muito direta com a nutrição, que é a endocrinologia. Como ficam Hum. as questões hormonais? Quem decide isso? Há algumas discussões, inclusive, entre urologistas, ginecologistas e endocrinologistas de quem receita o quê. Como é que a nutricionista está neste conflito de competências? Acredito que realmente existe por muitas vezes um conflito, né? Quando eu estou com algum paciente que está tendo acompanhamento de outros profissionais junto, sempre procuro combinar e por mais que às vezes não tenha tanto contato com o outro profissional que está atendendo, pensar no bem do paciente como um todo, né? Então, se um está vendo uma coisa da saúde da pessoa, o outro atende outra área e aí leva informações também,
procura manter essa comunicação de uma forma amigável, para realmente o objetivo é o que? É ver a pessoa melhorar, ela obter resultados mais significativos possíveis, e o nosso papel acaba sendo esse. O neném, o bebê. Muitas mães ainda mantêm um hábito de dar uma mamadeira à base de fécula, que é um amido bastante pobre, e enchem de açúcar, que é um problema bastante grave. Hoje se sabe que, ao nascer uma criança, ela passa por uma série de exames. Tem países que passam por exames de várias áreas, faz um mix de saberes, orientando sobre o que seria saudável para essa criança. No Canadá, por exemplo, se faz inclusive exame quiroprático para ver se ao nascer não deslocou alguma coisa da estrutura óssea, ter mais sistemas de exame de sangue, orientação de tudo quanto é ordem. E isto tem um resultado bastante claro na saúde da criança que vai crescendo e também tem um resultado na economia do sistema médico público desses países. No Brasil, existe algum sistema de orientação para mães sobre o que é ou não é adequado para bebês em termos públicos, ou seja, de orientação generalizada, não de consulta particular, mas de orientação pública do que é saudável ou não para uma criança? Existem sim diretrizes, né, inclusive muito estudada em relação à alimentação, ali na primeira infância, o que é chamado dos primeiros 1000 dias, né, da criança, ali até os 2 anos, toda a orientação de como que deve ser tanto a amamentação, a alimentação da mãe, como que deve ser a introdução alimentar, né, o que que é interessante também para uma criança ali nos seus primeiros meses, por muitas vezes também suplementar, né? Então, a informação ela existe, talvez algumas vezes aconteça de que nem todas as mães acabam tendo a oportunidade de ter acesso a essas informações, ou por não buscarem, ou porque às vezes realmente não encontraram ali um profissional, mesmo em rede pública, que deu toda a atenção devida. Mas as diretrizes em relação a essas recomendações, elas existem. Talvez o que possa acontecer de fato é a falha em levar essa informação, ou então a falha por parte de colocar em prática essas informações. Eu não sei se abordei todos os assuntos importantes que uma profissional da nutrição gostaria de trazer a público. Se eu deixei de abordar algum assunto relevante, se eu não fiz alguma pergunta que seria pertinente, eu gostaria que a Tamara mesma pudesse trazer para nós. O que eu acho interessante é que a gente destacar é que muitas pessoas acham que dar esse passo é um passo difícil ou que não são capazes, mas sempre o primeiro passo é o tentar, e eu sempre digo que o segundo é o não desistir, né? Interessante. Porque por muitas vezes a gente vai encontrar dificuldades, sim, é normal, é esperado, não quer dizer que todo o processo vai ser sempre tranquilo, né? Mas a pessoa tendo ali uma dor para mudança, e isso fazer com que ela permaneça no processo não desistindo. Bem, o Instituto Cidade agradece muito a gentileza da doutora Tamara Pedroso nos dar essa entrevista. Acho que contribuir com a saúde pública é um ato cívico relevante. Nós agradeceríamos muito a quem ouvisse, acompanhasse o nosso vídeo, a nossa entrevista e ajudasse a divulgar. E o Instituto Cidade está aberto a todas as pessoas que tenham uma ideia, uma vontade de participação, alguma contribuição que queiram trazer. Estamos aqui para conversar.
Muito obrigado, Tamara, pela sua entrevista e a palavra é sua para as suas despedidas, o seu encerramento. Eu agradeço o convite, foi realmente uma conversa muito agradável, e eu fico à disposição, né, através também das minhas redes sociais, para quem quer manter um contato, para quem gosta de aprender mais também, e quem então deseja ter acesso às informações que eu acabo passando, pode seguir o Instagram, que é o @tamarapedroso.